Ezequiel, capítulo 34. Profecia contra os maus pastores. Então veio a mim esta palavra de Yahvé: Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis de lã. E ainda matais os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doença, não enfaixastes a ferida, não trouxestes de volta as desgarradas, nem buscastes as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por estes motivos elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade. E ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Assim as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram debandadas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas nem as procurou. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouve bem, ó pastores, ouve a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim diz o eterno Deus: Eis que posiciono-me contra estes pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que as ovelhas não lhes sirvam mais de comida. Deus zela pelo seu rebanho. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia de nuvens ameaçadoras e de trevas. Eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões, para viverem em sua própria terra. Então as apacentarei no alto dos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão. Ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes nos montes de Israel. Eu, pessoalmente, serei o pastor do meu rebanho e as farei repousar em pastos exuberantes. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei as que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Quanto a ti, ó meu rebanho, assim afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus. Julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Porventura não vos é suficiente fartar-vos do bom pasto? Precisais ainda pisotear o restante da pastagem? Não vos basta beber das águas límpidas e frescas? Necessitais também enlamear o ribeiro? Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteastes e beber o que sujastes? Por este motivo, Yahvé, o Senhor Deus, assim declara a eles: Observai, eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Porquanto, em vossa ânsia, forçaste passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com os chifres até expulsá-las do rebanho. No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas e não permitirei mais que sirvam de presa. Então ajuizarei entre ovelhas e ovelhas. Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei que será como o meu servo Davi, para ser o meu único pastor. Ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Assim, eu, Yahvé, serei o seu Deus, e aquele rei, semelhante a Davi, será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas. E tenho dito: Oráculo do Senhor. Yahvé firma sua aliança de paz.
Eis que celebrarei uma aliança de paz com as minhas ovelhas e deixarei a terra livre de animais ferozes, a fim de que o meu rebanho possa viver em segurança e tranquilo no deserto, e dormir em paz nas florestas. Farei das minhas ovelhas e das terras ao redor do meu monte, o templo, uma bênção, e proverei as chuvas, todas a seu tempo, e haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão seus frutos, a terra dará sua safra e as ovelhas viverão seguras na terra. Então elas compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as dominam e escravizam. Assim não serão mais saqueadas pelas nações pagãs, tampouco os animais ferozes da terra voltarão a persegui-las e devorá-las, mas habitarão em paz e tranquilidade, e ninguém lhes causará qualquer temor. Eu lhes abençoarei com uma terra conhecida por sua exuberância e boas colheitas, e as minhas ovelhas jamais serão vítimas de fome, nem carregarão sobre suas costas o escárnio e a humilhação das nações. Então meu rebanho compreenderá que eu, Yahvé, o Senhor, seu Deus, caminho com as minhas ovelhas, e que elas, a casa de Israel, são o meu povo, afirma Yahvé, o eterno Senhor. Portanto, ouvi. Vós, meu rebanho querido, ovelhas da minha pastagem, sois o meu povo, e eu sou o vosso Deus. Palavra de Yahvé, o soberano e eterno Senhor. Ezequiel, capítulo 35. Profecia contra Edom, Seir. E a palavra de Yahvé veio outra vez a mim nestes termos: Ó filho do homem, volve o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe: Assim declara Yahvé, o Senhor Deus. Ó monte Seir, terras de Edom, eis que eu estou contra ti, estenderei o meu braço contra ti e te farei uma terra desolada, um lugar deserto e amedrontador. Transformarei as tuas cidades em ruínas e ficarás completamente arrasado. Então reconhecerás que eu sou Yahvé, o Senhor. Porque mantivestes teu antigo ódio e inimizade, e entregaste os israelitas ao poder da espada no tempo da calamidade deles, na hora da desgraça e quando lhes chegou o juízo e o castigo, por este motivo juro pela minha própria vida, afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus, que te entregarei ao espírito sanguinário, à morte, e este sangue te perseguirá. Considerando que jamais rejeitaste o espírito da morte, ele te alcançará. Então farei do monte Seir um deserto completamente assolado, e dele exterminarei os seus transuentes, todos que por ali vêm e vão. Encherei teus montes de cadáveres. Os mortos à espada cairão nas tuas colinas, nos teus vales e em todas as tuas correntes de água. Eu te devastarei para sempre, e as tuas cidades não mais serão habitadas. Então sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Visto que comentastes, estas duas nações e povos ainda serão nossos e nos apossaremos deles. Sendo que eu, Yahvé, estava presente ali, juro pela minha vida, palavra do eterno e soberano Senhor, que te tratarei segundo a ira e o ciúme que revelaste através de teu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles no dia em que o meu julgamento for deflagrado contra ti. Então saberás que eu, Yahvé, ouvi todos os teus intentos e blasfêmias proferidos contra os montes de Israel quando comentaste: Ora, eles já estão destruídos e foram entregues a nós para que os devoremos. Te enchestes de arrogância contra a minha pessoa e abriste a tua boca para multiplicar palavras levianas contra mim, e eu tudo ouvi. Agora, pois, assim diz o soberano Yahvé, o Senhor: enquanto toda a terra se rejubila, eu agirei e farei de ti um amontoado de entulho no meio do deserto. Assim como te alegraste com a destruição da herança da nação de Israel, de igual modo te tratarei, ó monte Seir. Tu serás arrasado, e contigo todo Edom. Sim, todas as terras de Edom. E nesse dia todos entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Ezequiel, capítulo 36. Profecia de bênção sobre Israel. Ó querido filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouve, pois, a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim afirma o soberano, o eterno. O inimigo exclama contra vós: Ah, ah, ah! Eis que todas aquelas velhas montanhas agora estão em nosso poder. Por este motivo, vai e profetiza tudo quanto eu, Yahvé, estou te comunicando. Considerando que eles vos assolaram e perseguiram por todos os lados, para que te tornasses propriedade do restante das nações pagãs, e tens sido alvos de calúnias, blasfêmias e zombarias de todos ao redor,
Por isso, ó montes de Israel, ouvi a palavra de Yahvé. Assim declara o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos ribeirões e aos vales, aos desertos devastados e às cidades desabitadas e sem amparo, que foram saqueadas e humilhadas pelas demais nações vizinhas. Portanto, assim diz o eterno e soberano Deus: com toda certeza profetizei em meio ao ardente fogo do meu zelo contra o restante das nações gentias e contra todo Edom, pois com satisfação e com malignidade no coração eles fizeram de minha terra sua propriedade para saquear suas pastagens. Sendo assim, vai e profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e às colinas, aos ribeiros e aos vales: assim afirma Yahvé, o Senhor Deus. Eis que eu falo com ciúme imenso, e em meio à minha cólera inflamada, portanto sofreste todo o escárnio das nações pagãs. Por isso, assim diz o Senhor Deus: juro com a minha mão erguida que todas as nações em tua volta também padecerão de grande humilhação e zombaria. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis novos ramos e dareis muitos frutos para toda a casa de Israel, o meu povo, porquanto breve lhe retornará para casa. Pois eu sinto compaixão de vós e, portanto, vos olharei com fervor, a fim de que possais ser arados e semeados de novo. E vos multiplicarei, sim, toda a nação de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares destruídos serão reedificados. Também multiplicarei homens e animais entre vós, e eles serão todos prolíferos e se tornarão numerosos novamente. Ó montes de Israel, eis que farei que sejais habitados como outrora, e vos trarei ainda melhor do que nos tempos antigos. Então compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor, e farei com que os israelitas voltem a caminhar alegremente sobre vossos lombos. O povo de Israel te possuirá e serás a sua herança, e nunca mais os deixará sem filhos. Assim diz o eterno e soberano Yahvé, como de fato vos dizem. Tu devoras as pessoas e tem privado a tua nação de filhos. Eis que tu não mais devorarás o teu povo, tampouco deixarás a tua nação sem filhos, assegura o Senhor Deus. Não te permitirei ouvir mais a afronta das nações pagãs, e não levarás mais sobre ti o vexame dos povos gentios, nem farás mais errar e cair a tua nação, afirma Yahvé, o soberano Deus. A restauração da nação de Israel. Então, uma vez mais veio a minha palavra de Yahvé, dizendo: ó homem mortal, filho do homem, quando os israelitas habitavam em sua própria terra, eles a contaminaram por meio da sua má atitude e do seu comportamento desleal. Como a impureza de uma mulher na menstruação, assim for o caminho escolhido por eles diante de mim. Derramei todo o furor do meu ciúme sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e porque a contaminaram com a sua idolatria e seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações pagãs e foram dispersos entre todos os povos. Julguei-os, portanto, conforme todos os seus desígnios e suas ações. Mas, por onde caminharam entre as nações, eles continuaram a profanar o meu santo nome, porquanto todos diziam a respeito dos israelitas: este é o povo de Deus. Mas assim mesmo eles tiveram que abandonar a terra que Yahvé lhes deu. Eu, todavia, os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel desonrou entre as nações para onde foi deportada. Por isso, diz a casa de Israel: assim declara Yahvé, o soberano Senhor. Ó nação de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre todas as nações para onde fostes. E eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome, que foi profanado entre as nações, o nome que desonrastes no meio destes povos todos. Então as nações saberão que eu sou Yahvé, o eterno e soberano, quando eu for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus. Porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos.
Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis de fato meu povo, e eu serei o vosso Deus. Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas. Convocarei o trigo e todos os cereais, e farei com que se multipliquem diante de vós, e já não mais vos farei passar fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das vossas árvores e as safras dos vossos campos, de tal modo que nunca mais venhais a passar pelo vexame da miséria e da fome diante de todas as nações. E neste tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Portanto, quero que não vos esqueçais disso. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhar-vos por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. Assim declara Yahvé o Eterno: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas impiedades e pecados, farei com que as cidades sejam habitadas e escombros se transformem em novas edificações. E a terra arrasada será novamente cultivada. Não ficará para sempre estéril e deserta à vista de todos os que caminharem por ela. Então os viajantes e transuentes exclamarão: Vê, esta é a terra que estava desolada e que se tornou como o jardim do Éden, delícias. As cidades que jaziam em ruínas, assoladas e completamente destruídas, agora estão reedificadas, fortalecidas e habitadas. E nesta época as nações que restarem ao vosso redor saberão que eu, Yahvé, reconstruí o que estava destruído e tornei exuberante o que estava arrasado. Eu, o Senhor, assim profetizei, assim cumprirei. Portanto, declara Yahvé, o Senhor Deus: uma vez mais terei compaixão de vós e atenderei às súplicas da casa de Israel. E por ela farei o seguinte: tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas da terra, como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. E assim as cidades outrora arruinadas e desertas se encherão de famílias alegres. E todos reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus.